Pronto. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Então, aqui, só que eu estou fazendo agora, aqui, o de departamento, ele está dando um negócio estranho. Aqui eu estou na application do departamento, tá? Aqui, quando eu vou dar um ponto, ele pede para implementar a interface. Está errado, não tá? Não, tô certo, tem que implementar mesmo. Mas ele aqui, ele está pedindo para implementar. Tá certo? Aí Vai depois. implementar, vai implementar o GetAll. É porque você declarou o GetAll aqui na interface e não tinha lá. Aí você tem que implementar o GetAll lá, entendeu? Ah, tá. É isso que ele está reclamando. Tudo que você colocar na interface, você é obrigado a colocar na implementação. Sim. Aí aqui eu dei o get out. Então, peraí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, porque aqui estava de outro jeito. Deixa eu ver. Já tinha já. Já estava com get out. Entendeu? Deixa eu mudar aqui para mudar na interface. Aí aqui. Aí que agora ele ficou com 2 GetAll, né? Isso. Aí, deixa. Eu estava seguindo o endereço Não, mas vai ali na de departamento. Vai ali na de application. departamento. Apaga os dois. Os Apaga os dois? dois. Você apagou chave a mais. Peraí. Pronto. Vamos fechar mais um. Mais uma. Uhum, Tá, apaguei. space. Você apagou dois. Pronto. Aí agora, antes de você colocar o GetAll, vai lá na interface. Aí, ó, você tem uma lista de departamento da DTO. É isso que você tem que ter lá. Sim. Departamento Application. Tá? Então, se você for lá, copia essa assinatura aí. Aí, tá. Deixa eu ver de novo. Ah, tá, peraí. Tá, agora vem aqui no departamento application. Deixa eu fechar aqui. Vai ali. Agora eu colo aqui? Você já copiou? Cola aí. Aí tira o ponto e vírgula. E antes lá do list põe public. Aqui, né? Ou entre. Antes do Antes, list. né? Uhum. Aí, tá vendo? Então você colocou o método que ele espera lá. Só falta dar o retorno Ah, tá. aqui, entendeu? Mas o que eu queria que você entendesse os contratos que estão lá, os contratos que estão. Deixa eu mexer no mouse aqui rapidão para eu explicar. Tá. Os contratos Esse foi que o contato. já consigo já. Os contratos que você tem aqui, se você quiser vir aqui e dar Alt Enter, implemente interface, ele facilita para você. Mas se você quiser fazer na mão, o que você tem que entender do jeito que ele tiver aqui, é só você copiar igualzinho, porque vai ser a mesma assinatura que está aqui. Então, do jeito que está aqui, você vai colar. A diferença é que antes você tem que colocar o public, que lá não tem de escrito. Aí você vai colocar public e assinatura. Só isso. Show. Aqui vai estar implementado. Vou deixar um retorno nulo por enquanto, só para ele não dar erro. Mas aí você vai ver que ele para de reclamar, tá vendo? Entendi. Agora, se você mudar esse getAll aqui e ficar diferente da assinatura no contrato, ele vai reclamar. Então, por exemplo, supondo que você está fazendo getAll e você mete aqui um parâmetro qualquer, int, sei lá, dado qualquer. Ele vai reclamar porque agora a assinatura que você tem aqui é diferente da que você declarou. Eu Entendeu? quebrei o contrato, né? Digamos. Exato. Ou você altera aqui também para ele receber um parâmetro, ou você tira o parâmetro daqui. Entendi. Show. O de endereço, dá uma olhada aí, por favor. Se ficou direitinho. Tá. Então vamos ver o de endereço, começando pelo controller. Então a rota, API controller, de controller base, declaração da endereço application, recebe no construtor. Para receber no construtor, tem que estar assinado. Então vamos lá ver no program.cs. Então ele já tem endereço application e repository, fechou.
Então, passado isso, aí você tem um insert, você tem um get_all, você tem um get_by_id, né? Faltou já o update e o delete, certo? Ah, sim. É porque eu não tinha já no endereço, eu acho. Acho que foi por isso que eu não fiz. Mas eu vou fazer É, então. Então, aqui já faltam dois, aí beleza. Que é o update e o delete. Aí, vamos continuar. Estamos aqui no controle, aí tá. Aí, então, dos que você já tem, que é o insert, get_all e o get_by_id, se a gente vier aqui no endereço application, então você tem recebendo o repositório, você tem o get_all, que vai lá, busca, converte para endereço DTO e retorna. Você tem o get_by_id, você tem o insert. Cara, aqui perfeito. Só falta mesmo fazer o update e o delete. Aí o de telefone você chegou a começar já? Não, os telefones ainda não. Falta Ah, o não, tá feito. departamento Tá. e. Não, mas pega já tá feito aqui, ó. Ah, é verdade, verdade. Tá feito aqui. Tá feito. É, eu fiz quando a outra aula que você ficou vendo, eu Ah, fui é. fazendo. Só falta o update aqui no telefone. Isso. Update, beleza. Vou até anotar aqui. Endereço, falta o update e delete. E aí você tem pessoa, que é o que a gente tinha feito todos, endereço e o de departamento, Sim. implementando, né? Que ainda falta terminar mesmo. Cara, eu vi que isso é prática. Tem que praticar isso daí para você pegar, é só na prática mesmo. É, eu não vou, eu não vou continuar com você agora, terminar esse, eu espero que você continue vendo e faça. E aí, quando você fizer, o importante é que se você tiver dúvidas, aí você traz as dúvidas. Tá. Do que, Não, do que mas eu você entendi praticou, bem essa parte. do que você praticou até que foi, né? Sim, Certo. eu entendi bem essa parte aí. Legal. Agora a gente parte para uma outra paradinha que é a questão de upload de imagem, caso você vá receber uma imagem na API. Show. Tá? E quando a gente for fazendo, a gente vai continuar praticando o DDD. Tá. Continuaremos praticando e aí você vai terminando esses que aqui estão pendentes para terminar esse primeiro ciclo aqui. É, Tá. Até amanhã eu termino isso daí já. É bem tranquilo. excelente, excelente. Já tá, esse projeto aqui está versionado, né? Tá. É, tá, só essas alterações agora que não. Eu vou esperar eu terminar. Isso aí que falta fazer para subir lá. Uhum, fechou. Eu vou pesquisar aqui, ó, até para te mostrar, tá? Então, por exemplo, você está desenvolvendo, dia a dia chega uma demanda, você não sabe, ou você nunca precisou fazer, você nunca fez. Então, você vai buscar exemplos, pesquisando pelo que você precisa fazer. Então, você sempre vai buscar pelo framework que você está mexendo. Então, no caso, é o .NET 6. Se você não achar no que você está fazendo, aí você procura em alguma outra versão e você tenta adaptar. Mas Sim. sempre pelo que você já está, que no caso é o .NET 6. Então, .NET 6, upload, image. Aí vai ver exemplo. Eu gosto até já de direto em um do Stack Overflow, se tiver algum. Aqui não. Vou colocar 4. O 6 não trouxe nenhum exemplo. Legal, vamos ver se esse aqui vem. Um exemplo legal. Então, vamos abrir o do Macorati para ver. Envia arquivo. Não gostei do exemplo do Macorati. Tirar o core. Upload imagem. Vou até colocar assim, ó, .NET Web API, upload image. Processo para
Subiu uma imagem. Aí vamos ver aqui o que está fazendo. Post user image. Não, tá muito longo isso aqui. Longo demais. Ainda chegando perto da aula de autenticação também? Vai. Ainda chegando perto da aula de autenticação? Opa. Chegamos lá, chegamos lá. Use static files. Upload imagem. Ele cria uma DTO. Cria uma outra DTO. Aí ele faz um post aqui. Não, muito longo esse exemplo também. Nossa, o pessoal fez um negócio meio bizarro. Ah, esse aqui tá menorzinho. Esse aqui eu gostei mais. Vai receber um iFarm file. Você vai pegar o file name. Vai escrever o arquivo. Esse aqui tá mais... Esse aqui tá mais a nossa cara. Vamos lá. Bom, o que que ele está fazendo aqui para receber uma imagem? Ele recebe uma interface que o .NET trabalha, que é uma interface de arquivo, que é um iFrame file, que ele fala que vai receber de um formulário, tá? Poderia ser de um corpo mesmo, de um from body. Eu estou te devendo, inclusive, passar sobre esses recursos aqui, né? A gente ainda não abordou, a gente precisa dar uma passada por eles depois. Mas aqui diz basicamente que quem vai chamar essa API é um formulário, e aí quando você vê formulário, é um formulário HTML mesmo. Sim. Então, no HTML você vai ter a tag form e vários elementos dentro, né? Então, quando vem de um form, é basicamente isso, que vem de um form. Show. Aí você vai receber esse arquivo. Aí aqui, ele já pega desse arquivo a propriedade do nome original desse arquivo, que é o file name. Aqui, ele coloca um nome único para esse arquivo, para ele não se repetir entre os arquivos que você já tem. Que você vai subir esse arquivo numa pasta no seu servidor, na hora que você faz esse upload. Então, esse arquivo ele vai existir lá como um arquivo normal que ele fica no seu computador. E aí, lá para não ter repetição de nome, para o nome não duplicar, então ele gera um guide aqui para ter um nome único. Depois ele vem aqui e concatena o diretório raiz da sua aplicação, mais www.root, mais images e o novo nome que ele vai fazer aqui. Aí ele escreve na path esse arquivo e fala que subiu com sucesso. É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. Só que vamos tentar fazer isso de uma forma com que ele fique genérico, para poder chamar o upload de imagem em qualquer controller. Do jeito que ele está aqui, ele está para ser utilizado em um controller, então ele é um próprio endpoint. E a gente pode tentar fazer ele ficar genérico para a gente trabalhar em qualquer endpoint. Foi demais. Sim. Bom, a gente vai criar uma pastinha chamada helper. Helpers, que são utilitários, são ferramentas, coisas que você vai precisar utilizar para resolver alguma coisinha menor. E aqui você vai chamar aqui de image helper. Chamar de upload image helper, né? Ou não, image upload. Image upload helper. Upload helper. E essa classe vai ter o método. Aí não vai ser from farm, ele vai vir aqui. Vai dizer que ele vai receber um arquivo. Tirar esses comentários. E aqui a gente vai retornar o caminho dessa imagem. Então a gente vai retornar o image path. Por hora. Tá? Então,
deixar aqui um breakpoint. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Que ele vai pegar o caminho raiz da sua aplicação. O caminho raiz da sua aplicação é essa pasta aqui. Então, essa é a raiz, tá? Aí ele diz que dentro da raiz, ele vai buscar por www.root images, que não existe aqui. Então, a gente vai ter que criar. A gente vai criar aqui uma pastinha chamada www.root e criaremos uma outra pastinha, images. Ah, para isso que serve essa www. Isso. Então, www.root images file name. É o que ele É vai. um padrão, não é? Essa www. Isso, essa pasta, você vê que ela até muda o formato, ela não fica como uma pasta comum. Porque é uma pasta onde ficam os arquivos estáticos. Então, arquivos estáticos são aqueles que não mudam, né? Obviamente. Por isso o nome estático. Então, Sim. imagens, ícones, fontes, bibliotecas, coisas desse tipo, geralmente relacionadas a front-end. Show. Que a gente vai fazer um upload de imagem, inclusive não existe só um tipo, tá? Existem vários tipos de upload de imagem diferentes. A gente vai fazer o primeiro aqui, que é escrever uma imagem no disco, ou seja, no HD. Esse é um ponto. O que a gente poderia fazer? A gente também poderia subir isso na nuvem, seja num Google Drive, seja subir isso numa AWS, num Azure da vida. E a gente também poderia salvar isso em binário no banco. Também é uma possibilidade. Pegar essa imagem, salvar no banco, quando precisar consumir, a gente traria essa imagem do banco e converteria de volta, de binário para a imagem. Então, o que a gente vai fazer aqui é o modelo mais simples dos três, que é salvar no diretório. Então, ele vai retornar aqui o path da image. E aqui, esse upload image, a gente vai chamar de outras classes. Então, para a gente chamar de outras classes de uma forma prática, sem ficar distanciando essa classe, a gente vai colocar que a classe e o método são estáticos. Ou seja, não depende de uma instância. Você pode chamar de qualquer lugar do projeto inteiro. Entendi. Nós vamos lá no subir a imagem de pessoa, acho que faz mais sentido. Se ele não fosse estático, primeiro ele tem que criar uma instância dele, né? E depois chamar, né? É, exatamente. Exatamente. E por ser estático, você também não consegue instanciar mais. Aí você vai só chamar o próprio método, já referenciado na memória. Show. Então, aqui no controller de pessoa, para a gente poder fazer isso aqui no insert, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma propriedade aqui, iFormFile, nessa view model que você já tem, nessa detail que você já tem, iFormFile. E esse iFormFile, a gente pode chamar ele aqui de file, de arquivo. Beleza. Aí o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar chamar aqui o image, upload helper, ponto, upload image, passando pessoa do TO, ponto. Nesse momento, na hora que cai aqui o endpoint passando a imagem, teoricamente ele já tem que cair lá e escrever a imagem no disco. Ele não está colocando a extensão aqui, mas já vai vir no file name a extensão. Só que ele coloca antes um guide para esse nome ficar único. Então, inclusive aqui deveria ser Unique File Name, né? Que não está usando esse cara aqui. Mas aqui tem que ser Unique File Name.
Então, no post de pessoa, ele não colocou. E aqui está reclamando de um erro. Contexto não existe. Departamento. Quando eu terminei. Ah, tá. Então vamos deixar só comentado por enquanto. E aqui a gente já vai ter que mudar também. Vamos colocar aqui from file. Tá falando que falta registrar departamento. Departamento application, departamento repository. Aí departamento application. E a departamento application. Implementa aí departamento application. E a departamento application. Aqui, ó, você está recebendo no construtor departamento. E aqui é I departamento repository. Ah, tá. Ó, agora ele permite que você suba um arquivo aqui, tá vendo? Você tem alguma imagenzinha aqui? Fácil. Tem essa assinatura aí, por exemplo. Tá. Ah, o telefone ID. Telefone ID 3. Endereço não tem. Ah, endereço não tem, né? A gente não vai conseguir fazer sem endereço. Então, eles querem cadastrar no endereço para a gente conseguir testar. Departamento já tem o número do departamento. Beleza. É o Alberto Alva VPI. É. Beleza. A gente pode vir aqui. Endereço. A gente está adiantando nos superiores para ser mais prático. Pessoa ID. Pessoa ID. Mas não vai ter pessoa ID cadastrada, né? Esse relacionamento aqui não tá certo, não. Na verdade, tá certo. É que lá não tem que ter endereço ID. Vamos ver como é que tá esse relacionamento aqui. Entidades. Pessoa. Pessoa. Ó, a pessoa tá com endereço ID aqui que não tem que ter. Porque na endereço já tem a pessoa ID. Então aqui vai precisar do endereço ID. E nem do telefones ID.
Ele tem uma lista de telefone, porque no telefone também já tem o Pessoa ID. Inclusive, vamos renomear essa classezinha aqui, para tirar o S no final dela. Então, ela é telefone, dependente, é dependente. Telefone, telefone, pessoa ID. Pessoa, tem telefones, tem endereços. Beleza, vamos rodar um migration. Inclusive, a partir de agora, eu não sei se eu comentei com você, tá? Sempre que você for rodar o pedido de database, você tem que verificar que o Startup Project é a Web API, do jeito que está aqui. Ele é o projeto que está aceitado para inicializar. Porém, no console, você sempre vai selecionar o infra, que é onde está o contexto. Então, aqui, ó, você vai ter que trocar para infra, tá? Tá. Lembra desses detalhes, então não vai funcionar. Então, add migration. Aqui, telefone ID. Diferente. Vai reclamar que não tem endereço ID e não tem telefone ID, porque não tem mesmo. Qual é que tu apaga ele completa? É Shift Delete. Shift, delete? Isso. Ah, show. Repetir agora, vamos ver se vai dar erro de novo de vídeo. Aí, fala que vai tirar o endereço ID da pessoa e o telefone ID de pessoa. E aí, o update, traço database. Ah, é meio. Agora eu não entendi. Pessoa não tem que ter telefone, endereço ID. ID, e tem que telefone e endereço tem que ter o ID de pessoa. Isso. Isso porque é um relacionamento de um para muitos, né? Ou seja, uma pessoa ela pode ter muitos endereços e ela pode ter muitos telefones, entendeu? Sim, O endereço só pertence a uma pessoa e o telefone também. Então é de um. entendi. Legal. Aí agora que a gente fez isso, a gente já pode até cadastrar sem ter uma pessoa ou sem ter um endereço no banco. Que é o que tem que acontecer mesmo. Você não precisa ter o endereço cadastrado para cadastrar uma pessoa, nem o telefone. Você só precisa ter os dados da própria pessoa. É o correto a se fazer. Aí depois você cadastra o Sim. endereço e o telefone para essa pessoa. Aí, o que a gente vai ter que cadastrar é o departamento. Então aqui eu vou dar um OK, quero cancelar. Aqui posso fechar isso daqui. Departamentos. Departamento já tem um e dois. Então, aqui já pode cadastrar uma pessoa, passando nome, idade, departamento ID. Agora a gente vai ter que tirar do DTO, endereço e telefone. Para mim, acho que a parte mais difícil disso tudo é a parte de relacionamento. Normal, cara. Normal. Aos poucos você vai pegando. Aos poucos você vai pegando. Sim. Aí é prática mesmo. Não tem jeito. Que você vai se acostumando a relacionar É fazendo vários projetos, né? é. Então, aqui no Pessoa Request DTO, que é aquele que tá lá, então você pode tirar o telefone e o endereço. Uma pessoa, tryout, departamento 1 e o arquivo.
Vai deixar passar vazio aqui, vamos passar um aqui. Então aqui chegou até o momento do upload. Veio para cá. Passar o mouse em cima do file. Vamos ver esse file. As propriedades. Então, ó, ele veio como imagem JPEG. Vou ver o nome aqui, ó, assinatura.jpg. E o tamanho dele está aqui em bytes. A gente vem aqui. Ele gerou um nome único para esse arquivo, para ele não se repetir. Então, é um guide, underline assinatura.jpg. E aqui ele está falando que ele vai tentar escrever. Onde? O image path que ele colocou. Então, ele colocou C2 pontos, C Sharp, API, tarará, tarará, www.root, images, o nome do arquivo, .jpg. Inclusive, vamos copiar esse arquivo aqui, esse nome, para ver se ele vai escrever no disco, de fato. Então, ele retornou o image path e falou que escreveu no disco. Então, se a gente vir aqui agora, www.root, images, tá aqui. Então, o arquivo seu que estava na sua área de trabalho, ele escreveu agora aqui, dentro da sua aplicação. Ou seja, significa que isso aqui ele trouxe para o servidor, tá? Tem que sempre lembrar que aqui a gente está rodando a aplicação, uma aplicação que vai rodar no servidor. Então, ele escreveu a sua imagem no seu servidor. E aqui está a imagem. Beleza? Sim. Só que, no momento que a gente fez isso, a gente não está pegando o arquivo dela no servidor. A gente não está pegando a URL dessa imagem ainda. Porque esse cara aqui, ó, essa imagem, ela precisa ser renderizada também por quem for chamar lá no front. Então, esse é o próximo passo. Renderizar, fazer essa imagem funcionar, ser renderizada. Porque lá no front, ele não vai ter esse acesso, né? Esse caminho que está aqui, esse C2 pontos, blá, 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 que ele retornou, ele não vai ter como jogar lá para renderizar no browser, porque ele não vai encontrar esse caminho. Então, ele tem que ter a URL do caminho dessa imagem no seu servidor. É o que a gente vai fazer agora. Então, aqui a gente vai ter string URL. E a gente vai ter que salvar a URL. A gente vai ter que salvar a URL na tabela pessoa. Então, aqui na tabela pessoa, que até então não tem um campo de URL, a gente vai ter que salvar aqui. String URL image. Só vai ser URL no branco. Então, esse URL image, a gente coloca na DTO só para poder passar de um para o outro. Na verdade, nem vamos colocar na DTO. Vamos passar já no próprio insert para lá. Então, aqui a gente chama no controller, pessoa controller, cadê? Aqui, pessoa controller. Então, vamos passar ele para lá como parâmetro. Para não ter que colocar na nossa DTO. Então, aqui a gente vai receber uma string URL. E colocaremos aqui já no objeto da pessoa. URL image recebe o URL. E a gente tem que vir aqui, porque mudou o contrato. A gente tem que vir aqui e atualizar. Então, insert também vai receber uma URL string. Eu posso passar vários parâmetros para receber? Pode. Então, quantos forem necessários. Entendi. Aí temos aqui o pessoal application já recebendo a URL da imagem. Agora a gente tem que rodar outro migration. Então, add migration URL image, porque entrou uma nova coluna no banco, na tabela pessoa. Então, URL image, varchar, update database. Beleza? Uma vez criado, a gente vai fazer uma alteração no nosso helper aqui. No nosso upload helper, para a gente montar essa URL.
Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa montar aqui uma URL e não mais um e-mail de PF para retornar. Então, montaremos aqui uma URL. E aqui a gente tem que retornar agora, passar a retornar a URL. Essa URL, ela termina com o próprio e-mail de PF, o próprio Unique File Name, que está aqui. E antes do Unique File Name, ele tem esse caminho aqui, que é www.root/images e o nome do arquivo. E aqui tem que vir o host. Então aqui a gente tem que pegar o host que você está rodando, porque essa URL pode mudar, dependendo do ambiente que você tiver. Você pode estar em homologação, você pode estar em produção, ele tem que estar dinâmico, ele não pode estar fixo. Tá? Então a gente vem aqui, pesquisa, que jamais vai decorar de cabeça. Então, foi mal, cara. Tá aí do seu link ali. Não, sem problema. Get. Era a tabela da Série B. Pode. Logo, logo, nunca mais vou ver isso daí. Que bad, cara, que bad. Já foi Vasco e Sport, já foi? Não, domingo agora. Domingo. E Roendo as unhas aqui. não gosto de nenhum dos dois, mas eu tô sempre pro Sport. Então, get hostname.net 6. DNS, computer name. Talvez seja isso aqui, mas eu acho que ainda não. Get host domain. Aqui, HTTP context, current, é o domain name. Esse domain name, a gente tem que pegar ele lá no controller e passar para cá. Então aqui a gente vai ter que receber um string domain. Essa chamada vai cair, tá? Só para avisar. Oi? Não, tudo certo. Aí aqui a gente passa